Farrada, tirando a gente fina do canal. Vamos acompanhar aí as últimas atualizações do mercado da bola do Corinthians, sem muita enrolação, os créditos na descrição e bora pro vídeo. O Pedro Henrique, a gente já falou, se acertou com o Ceará. A notícia do dia é que foi em definitivo. Até falei pra vocês aqui, cara, você troca prejuízo, você alivia a folha, o cara não vai ser usado aqui, o Ceará precisa, pagando metade, daqui a pouco dá uma aliviada e tudo mais. Nesse modelo, não. O Pedro Henrique está indo e se acertando em definitivo com o Ceará, ou seja, não é mais jogador do Corinthians. E a crítica aí é porque o Corinthians cede o Pedro Henrique, mas sem nenhum valor. Então, assim, tipo, não tem um valor a receber, uma multa e tudo mais. Não, simplesmente foi lá, assinou com o Ceará e foi embora. E é isso que o torcedor não aceita, porque era uma prática das antigas gestões e que o Augusto Melo defendia como algo diferente, né, em relação à sua categoria de base, em relação às suas vendas e tudo mais, e não é o que está acontecendo. O Pedro Henrique foi sem nenhum ressarcimento ao clube, um jogador que tinha contrato, por exemplo, né, que tudo bem, não vinha sendo utilizado, mas isso é outros 500. A gente está falando de um processo que não foi respeitado, que deveria, no caso, né, com o Pedro Henrique indo se acertar para o Ceará. Da mesma maneira, está indo em definitivo o Rony, volante, que estava no Atlético Goianiense nessa última temporada e que está indo para o Mirassol. 2 anos de contrato, em definitivo, Mirassol, onde tem o coordenador técnico Paulinho, o P8, né, o Paulinho da Fiel, né, o Paulo José Becerra Maciel, que acertou como diretor técnico do Mirassol e está fazendo seus garimpos, aí está levando o Rony por 2 temporadas em definitivo. São algumas das saídas aí do Corinthians, né, o Pedro Henrique, o próprio Rony, o Pedro Raul querendo dar a volta por cima, querendo recuperar o seu investimento. Provavelmente outros atacantes serão contratados, e o Corinthians aí no mercado da bola, né, tentando se mexer para poder, digamos assim, né, projetar uma temporada um pouquinho melhor em 2025. E tem a questão do Fagner, né, que a gente noticiou também no último vídeo, que está indo por empréstimo, aquela coisa toda, mas com o Corinthians pagando parte ou metade dos salários do lateral para jogar no Cruzeiro. Não é uma prática muito comum, não é uma prática que o torcedor gosta, mas é uma prática necessária. O Fagner não vem performando, ele até repostou no seu story lá um post do SofaScore, que é uma galera que faz estatística muito bem, dando uma nota para ele lá de quase 7, com desarmes, cruzamentos, aquela coisa toda, e ele ficou satisfeito, tanto que ele botou umas palminhas lá e tudo mais, do tipo assim, se vocês não me valorizam, tem um site, né, um aplicativo de estatísticas que me valoriza, eu tô aqui, tô de boa e tal. Mas o fato é que o Fagner não vem correspondendo, e também me espanta o fato dele ter renovado até o fim de 2027, né, mais 2 temporadas. O Fagner acabou renovando e não faz muito sentido na minha cabeça, porque né, ele já não vinha performando, ele já vinha tendo dificuldades físicas. E no Cruzeiro, como vai ser? Não sei. Isso aí a gente vai ter que observar e acompanhar. Davi Luiz, que encerrou o contrato com o Flamengo, não renovou, saiu chateado, falando mal lá, né, da turma do Flamengo, enfim, que soube, né, pela imprensa, pelo Instagram, que não ficaria no Flamengo, não gostou nada. Jogador de 37 anos, interessa ao Corinthians? Interessa. Não quer dizer que vai jogar no Corinthians, mas interessa, está ocorrendo negociações entre Corinthians e Davi Luiz, zagueiro já experiente, que nunca escondeu que é corintiano e que um dia gostaria de vestir a camisa do Corinthians. Só que a carreira está acabando, Davi Luiz, agora, hein? Ele falava isso desde a época que jogava no Chelsea, tá? Inclusive, ele passou isso para o Fabinho Soldado, que um dos sonhos da vida dele é defender as cores do Corinthians. E o Fabinho Soldado gosta muito do Davi Luiz. Sabe o que tem de novo, então? O que tem de novo é o seguinte. O Fabinho Soldado alegou ali para o Augusto e companhia que talvez, tá, fosse melhor contratar o Davi Luiz, que está livre no mercado, do que gastar uma baita grana, por exemplo, né, com o Sérgio Ramos. Essa foi uma opinião do Fabinho. Você vê que é o contrário, né? Na questão do Pogba, quem gostava mais era o Augusto Melo e as pessoas que estavam em volta, e o Fabinho menos, né, na questão do Pogba. Agora, nessa questão, o Fabinho acha interessante. Não quer dizer que, por exemplo, o Sérgio Ramos, né, não venha ou pode vir. Enfim, não dá para entender. A gente nunca sabe o final da história. Eu costumo informar para vocês os bastidores do momento para você ficar informado na temperatura certa e saber aquela coisa que talvez você nunca saberia se não fosse o Café do Setorista para te passar isso. Então, o Davi Luiz trabalhou com o Fabinho Soldado no Flamengo e tem aí um lobby forte hoje no Corinthians, porque o Fabinho está com muita moral, é nome forte no Corinthians. Não quer dizer que ele vai jogar no Corinthians, porque o Fortaleza hoje agrada demais os jogadores. O Fortaleza está na Libertadores também,
né? Inclusive chegou com proposta primeiro que o Corinthians. Então, a gente não sabe se o Davi Luiz vai acabar acertando com o Fortaleza, mas a negociação com o Corinthians, e o Fabinho gosta, e está tentando até convencer a turma lá para levar o Davi Luiz. Ele entende que tecnicamente tem muito a oferecer e na experiência também vai ajudar bastante o vestiário do Corinthians, que é o famoso cara do bem, né? Enfim, agora, meu amigo, eu quero a sua opinião. Você sabia que o Breno Bidon está na mira de grandes clubes europeus? Eu falei isso para vocês, que tem chegado algumas sondagens, tá? Tanto diretamente à diretoria do Corinthians como aos representantes do Breno Bidon, mas não chegou nenhuma proposta, mas pode chegar uma grande proposta. E o que falaram, né? Eu trouxe com exclusividade na última semana, nessa semana, na verdade, né? Que um grande clube da Europa está interessado no Breno Bidon. Hoje surgiu a informação, né, da imprensa espanhola, tá? O jornal Sport, né, renomado jornal lá da Espanha, publicou uma matéria dizendo que o Breno Bidon, tá, volante do Corinthians, está na mira do Barcelona. Segundo a reportagem, o Barcelona acompanha já o Breno Bidon há algum tempo, ressalta a qualidade técnica, inclusive que ele pode jogar de camisa 10, mas pode jogar de 8, de 5, enfim, jogando também numa segunda linha, do lado esquerdo, no meio, enfim. O Barcelona, né, está de olho no Breno Bidon. Então, é um jogador que interessa a grandes clubes europeus e pode, né, ser aí o jogador hoje mais valioso do Corinthians, que o Corinthians tem mais chance de ganhar uma grana. Vamos aguardar durante essa janela. Eu sempre gosto de repetir, para o Yuri Alberto não chegou nada apesar das sondagens, o Breno Bidon tem muitas sondagens, por enquanto nenhuma proposta oficial. Por quê? Porque a janela forte deles é a do meio do ano. Enfim, então, até o meio do ano, acho que o Corinthians tem mais chances de permanecer com o Bidon e com o Yuri. Mas é bom sempre ficar de olho aberto e a gente ir acompanhando para vocês no noticiário informando, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo e fale de Breno Bidon. Você sabia que o Luciano Acosta deu uma entrevista ao argentino e falou que quer jogar no Corinthians, meu amigo? E vou te falar e vou mandar a real para vocês, viu? Ele meio que deixou claro isso, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas, tá? Essa não é a aspa mais forte, mas eu vou chegar nela. Você sempre quer estar em grandes times, tanto o Boca quanto o Corinthians, porque o Boca também está interessado. São protagonistas nos torneios que disputam. Mas deixo tudo nas mãos do meu agente. Procuro não ouvir ou ver nada. Cuido de estar com a minha família. Mas depois ele dá uma aspa mais forte. Times como o Corinthians, por exemplo, seduzem. Estou interessado no Campeonato Brasileiro. Sei que tenho um contrato com o Cincinnati, mas o que é melhor para minha família e para o clube decidiremos juntos e faremos acontecer da melhor maneira, tá? Então, continua forte o interesse do Luciano Acosta. Eu vou tentar, durante essa semana, trazer o que o Corinthians pretende fazer, já que não é um jogador também barato, tá? O meio argentino, ele é baixinho, né? O Luciano Acosta já tem 30 anos, tem 1,60 m, né? 1,60 m o Luciano Acosta, né? Piticutito, né? Piticutito, tipo um Soteldo da vida, e é muito bom jogador, tá? Em 2024, o Lúcio, né, como é conhecido, teve uma temporada de destaque, marcando 15 gols e distribuindo 19 assistências em 41 jogos, tá? Ele também acumula experiências em clubes como Boca, Estudiantes da Argentina e outros clubes também da Major League Soccer dos Estados Unidos e também passagem pelo Atlas do México. 30 anos, Luciano Acosta, seria uma bela lembrancinha de Natal de final de ano, né? Uma lembrancinha, né? Deixa o like aqui e comente sobre Luciano Acosta. Luciano Acosta, um meia que todo mundo gosta. Olha só, sabia que o Corinthians tem novo presidente? Calma, varão, hein? É só uma questão realmente, né, no Corinthians hoje, isso acontece muito, né, nos finais de ano. O Augusto Melo, né, pegou férias, vai ficar, acho que de licença até o dia 7, a primeira semana, né, ficou o Osmar Stabile e agora, né, assume, né, até a volta agora do presidente Augusto Melo, assume a presidência do Corinthians, né, por uma semana mais ou menos, o Armando Mendonça. É interessante o Armando Mendonça, porque eu sei que ele vai averiguar alguns contratos, né, no Corinthians, já que o Armando Mendonça, lá dentro hoje, é praticamente uma oposição ao Augusto. Né? O Augusto chegou a barrar o Armando Mendonça lá dentro da Neoquímica Arena. Então, eu fiz questão de passar isso para vocês, que vocês soubessem disso, que o Armando Mendonça será o presidente do Corinthians por uma semana, porque eu não duvido nada a gente ter algumas novidades nessa semana por conta aí, né, desse momento, desse novo presidente do Corinthians, mesmo de forma provisória, né?
E, enfim, o Augusto Melo volta aí, acho que no dia 7 de janeiro, se eu não me engano. Comente aqui embaixo o que você acha disso e não esquece do like. Aí falando de Timão, eu tô até acompanhando, eu vou fazer um vídeo mais tarde. Eu confesso que a hora que eu fiz que eu tava lendo essa reportagem que tá aparecendo na tela para vocês, boa madrugada para todo mundo, eu parei para editar vídeo e depois agora saiu uma outra notícia envolvendo esse assunto aqui, falando aí que o Cruzeiro já ajusta aí os últimos detalhes aí para poder fechar a contratação com o Fagner, para poder anunciar o Fagner como jogador do Cruzeiro, né? Então, assim, ainda não tem nada confirmado. Ontem eu dei minha opinião aqui, agora eu vou ser breve nesse assunto, vou falar de alguns outros assuntos aí do mercado da bola, mas só para abrir uma aspas, que é pro vídeo de logo daqui a pouco, que eu vou estar fazendo já estou preparando, estava editando ele, vou gravar ele daqui a pouco. Acompanha aí que vai ficar legal, falando mais desse assunto do Fagner, porque a gente não pode esquecer que tem o filho dele também, que é um menino promissor com 14 anos e que tá indo embora junto com o Cruzeiro, num negócio que eu considero mal feito, a gente já falou sobre isso. Então eu vou falar mais dessa situação de manhã cedinho aí, lá por umas 6, 7 horas da manhã, deve sair esse vídeo aí pra vocês, pra gente falar mais do Fagner. E continuando aí do mercado da bola, galera, não esquece de deixar aí comentário nos espaços dos comentários para deixar a sua opinião do Pedro Henrique. Eu considerei um péssimo negócio também. Eu acho que um jogador até que interessante, eu entendo que com uma idade avançada até mais difícil de fazer uma negociação, mas mesmo assim de graça, cara. A mesma coisa do Fagner ainda pagando e voltando a falar naquela situação que eu já falei aqui também do Cássio, quando foi do Cruzeiro, cara. Isso foi assim, cara, não dá para fazer isso, não dá, isso realmente não dá para aceitar esse tipo de atitude da direção. Não tem nada confirmado ainda do Pedro Henrique, já foi confirmado, foi um péssimo negócio. Pelo menos esses últimos aí, ó, essa situação do Pedro Henrique, do Fagner, e agora falando também do Davi Luiz, eu tava até anotei aqui para lembrar, como que é o nome do menino mesmo? O Marquinhos. E o Marquinhos, o lateral Marquinhos, que deve sair lá do PSG, deve ficar livre para poder negociar. Por que não pensar num jogador desse naipe aí para defesa? O Davi Luiz não vai ganhar pouco, gente, nem sabe. Então, assim, essa situação do Fagner, essa situação do filho do Fagner, que a gente vai falar daqui a pouco, essa situação do PH e essa situação também aí da possível vinda do Davi Luiz, que eu acho muito provável, tá, galera? Eu acho que muito provável de acontecer. A gente vai acompanhar isso juntos, né, aqui no canal do Mercado da Bola, como que vai se desenrolar esse Mercado da Bola no final do ano para o começo da temporada 2025, mas eu acho que a gente vai acabar falando aqui de Davi Luiz, jogador do Corinthians. Aguardem, Ribeirão, e cobrem depois. Eu acho muito provável essa contratação e não sei se é a melhor escolha para o Corinthians no momento, ainda mais pela idade do jogador, 37. Eu acho que ainda quando se falava do Sérgio Ramos, eu acho que tem toda uma bagagem em cima do Sérgio Ramos, é um nome midiático, eu acho que gera várias outras coisas, não é só o que ele vai fazer dentro de campo. Então, acho que tem muita coisa envolvida quando a gente fala de Sérgio Ramos, baita de um zagueiro. E 39 anos, o que não dá para esquecer, e também já há quase 2 anos, 1 ano e meio aí sem jogar. E agora falando do Davi Luiz, depois amanhã a gente falando mais de mercado da bola, eu vou abrir aí o SofaScore, vou me dar uma olhada, uma analisada de como é que tá ali as médias dele, quantos jogos que ele jogou esse ano, se ele fez uma média boa com a idade que ele tá. Mas a gente sabe que já não é de hoje, já não é mais aquele zagueiro que fora. Então, não sei, galera. Larga nos comentários, daqui a pouco tá saindo mais um vídeo aí pra vocês falando de Coringão. Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, ajuda bastante o trabalho aqui, beleza? E daqui a pouco eu tô de volta pra gente falar mais de Corinthians. Brigadão aí, todo mundo chega até aqui, que tá aqui sempre comigo, que tem passado pelo canal, quem tem vindo aí, os novos inscritos no canal e que tem gostado aí do trabalho, a gente sempre tentando informar e sempre se atualizando e tentando trazer para vocês no vídeo aí tudo que tá rolando do dia do Corinthians, tanto da parte do mercado da bola, quanto também
do campo e jogo também, propriamente de porque também agora a gente parado do futebol, o mercado da bola é o que impera. Beleza, galera? Essas as informações. Já já eu tô voltando. Um abraço, valeu. E vai, Corinthians!